1º de novembro. Achei um saco de fubá no lixo e trouxe para dar ao porco. Eu já estou tão habituada com as latas de lixo que não sei passar por elas sem ver o que há dentro. Hoje eu vou catar papel porque sei que não vou encontrar nada. Tem um velho que circula na minha frente. Ontem eu li aquela fábula da rã e a vaca. Tenho a impressão que sou a rã. Queria crescer até ficar do tamanho da vaca. Percebi que o povo continua achando que devemos revoltar contra os preços dos gêneros e não atacarmos só a CMTC. Quem leu o que o Dr. Adhemar disse nos jornais, que foi com dor no coração que assinou o aumento, diz: o Adhemar está enganado. Ele não tem coração. Se o custo de vida continuar subindo até 1960, vamos ter revolução. 2 de novembro. Fui lavar roupas e permaneci no Rio até às 7h30. A Dorça foi lavar roupas e ficamos conversando sobre as poucas vergonhas que ocorrem aqui na favela. Falamos da Zefa, que apanha todos os dias. Falei das mulheres que não trabalham e estão sempre com dinheiro. Falamos do namoro do Lalau com a Dona M. E a Dona M diz que ele namora, é com a Nena. A Nena é boba. Lavei as roupas de cor e vim fazer café. Pensei que tinha café. Não tinha. A coisa que eu tenho pavor é de entrar no quartinho onde durmo, porque é muito apertado. Para eu varrer o quarto, preciso desarmar a cama. Eu varro o quartinho de 15 em 15 dias. O almoço ficou pronto e os filhos não vieram almoçar. O João desapareceu. Percebi que ele foi ao cinema. Eu almocei um pouquinho. Peguei num livro para ler. Depois, senti frio. Fui sentar no sol. Achei o sol muito quente. Fui sentar na sombra. Conversei com o senhor. Disse-lhe que circula um boato que a favela vai acabar porque vão fazer avenida. Ele disse que não é para já, que a prefeitura está sem dinheiro. O João chegou do cinema. Dei-lhe uma surra e ele saiu correndo. 3 de novembro. Catei os ferros, deixei um pouco no depósito e outro pouco eu trouxe. Quando passei na banca de jornais, li este slogan dos estudantes: Juscelino esfola, Adhemar rouba, Jânio mata, Agamar apoia e o povo paga. Parei na linha do trem para pegar umas latas porque eu havia deixado perto da gurita e pedi ao guarda para guardar. O guarda perguntou quando eu ia receber das latas. Respondi que era 300 cruzeiros, que já estou farta de biscates. Ele disse que antes isso do nada, e não era nada. Eu disse-lhe que as latas de óleo eram a 70 e agora está a 60. Ele disse: em vez de subir, desce. Disse que a vida está muito cara, que até as mulheres estão caras, que quando ele quer dar uma fornicada, as mulheres querem tanto dinheiro que ele acaba desistindo. Fingi que não ouvi, porque eu não falo pornografia. Saí sem agradecê-lo. Dei um banho nos filhos. Eles foram deitar-se e eu fui lavar as louças. Depois fui escrever. Senti canseira e sono. Fui deitar. Matei umas pulgas que estavam circulando na cama e deitei. Eu não vi mais nada. Dormi umas 3 horas seguidas. Despertei com a voz do Joaquim Paraíba, que estava reclamando que arrumou uma namorada que não quer namorar no escuro. Só lhe namora durante o dia e à noite perto da luz. Eu penso, ele não está com boas intenções com a namorada. 4 de novembro. Fui catar papel. Quando eu voltava, parei numa banca de jornais. Vi um homem xingando os policiais de burros. No clichê, um policial espancava um velho. O jornal dizia que era um policial do DOPS. Resolvi tomar o bonde e ir para casa. Fomos falando do Dr. Adhemar, o único nome que está em evidência por causa do aumento das conduções. O homem disse-me que os nossos políticos são carnavalescos. Eu acho que o Dr. Adhemar está revoltado e resolveu ser energético, ou enérgico, como se diz, com o povo, para demonstrar que ele tem força para nos castigar. Eu acho que os espíritos superiores não se vingam. Cheguei em casa cansada e com dor no corpo. Encontrei a Vera na rua. O bendito João, meu filho manequim, não presta atenção em nada. O barraco estava aberto e os sapatos espalhados pelo assoalho. Ele não pôs fogo no feijão. Era 6h30 quando João apareceu. Mandei ele acender o fogo. Depois, dei-lhe uma surra, com uma vara e uma correia, e rasguei-lhe os gibis desgraçados, tipo de leitura que eu detesto. 5 de novembro.
Passei no empório e vendi 1 litro para o senhor Eduardo por 3 cruzeiros para pagar o ônibus. Quando cheguei no ponto de ônibus, encontrei um Toninho e a dona Adelaide. Ele trabalhava na livraria Saraiva e disse-lhe: Pois é, Toninho, os editores do Brasil não imprimem o que escrevo porque sou pobre e não tenho dinheiro para pagar. Por isso, eu vou enviar o meu livro para os Estados Unidos. Ele deu-me vários endereços de editoras que eu devia procurar. Vinha pela rua catando os pedaços de ferro que encontrava. Passei na Dona Julita e pedi comida. Ela esquentou comida para mim. A Dona Julita deu-me sopa, café e pão. Eu comi lá na Dona Julita. Era 3 horas. Fiquei indisposta. Os móveis girando ao meu redor. É o que o meu organismo não está habituado com reconfortantes. Preparei a sopa para os filhos. Eles dormiram antes da sopa cozinhar. Quando ficou pronta, despertei-lhes para comer. Jantamos e dormimos. Eu sonhei com a Dona Julita, que havia dito para eu trabalhar para ela e que ela me pagava 4.000 cruzeiros por mês. Disse-lhe que eu ia internar os filhos e levava só a Vera. Despertei. Não adormeci mais. Comecei a sentir fome, e quem está com fome não dorme. Quando Jesus disse para as mulheres de Jerusalém: Não chores por mim, chorai por vós. Suas palavras profetizavam o inverno do Senhor Juscelino, penado de agruras que para o povo brasileiro. Penado que o pobre há de comer o que encontrar no lixo ou então dormir com fome. Você já viu um cão quando quer segurar a cauda com a boca e fica rodando sem pegá-la? É igual ao governo do Juscelino. 6 de novembro. Quando eu cheguei na Dona Julita era 8h30. Ela deu-me café. A Vera começou a dizer que gostava de residir numa casa igual à da Dona Julita. Ela fez o almoço e eu almocei. A Vera comia e dizia: Que comida gostosa! A comida da Dona Julita me deixa tonta. Fim do serviço, ela deu-me sabão, queijo, gordura e arroz. Aquele arroz agulha, o arroz das pessoas de posses. 8 de novembro. Fui fazer compras no japonês, comprei 1,5 kg de feijão, 2 de arroz e meio de açúcar, um sabão. Mandei somar, 100 cruzeiros. O açúcar aumentou. A palavra da moda agora é aumentou. Isso me faz lembrar esta quadrinha que o Rock fez e deu-me para incluir no meu repertório poético e dizer que é minha. Político, quando candidato, promete que dá aumento, e o povo vê que, de fato, aumenta o seu sofrimento. Eu fui buscar o guarda-roupa velho. Quando cheguei para pegar o guarda-roupa, uma jovem que reside lá auxiliou-me a descer o guarda-roupa e deu-me um colchão. Eu não conseguia travar o guarda-roupa no carrinho. O João ainda estava começando a ficar nervoso e disse: Maldita a hora que eu vim buscar este guarda-roupa. O dono da loja de sapatos auxiliou-me a pôr o guarda-roupa no carrinho. Caiu porque o carrinho deslizou-se. Tinha uns homens da Light trabalhando. Surgiu um e deu-me uma corda. Comecei a amarrar, mas não conseguia. Começou a fluir pessoas para ver-me. O João ficou nervoso com os olhares. Eu olhava os empregados da Light e pensava: no Brasil não tem homens. Se tivesse, ajeitava isto aqui para mim. Eu devia ter nascido no inferno. Eu pus o colchão dentro do guarda-roupa. Piorou. Os homens da Light olhavam a minha luta e eu pensava: para olhar, eles prestam. Pensei: eu não vim ao mundo para esperar auxílios de quem quer que seja. Eu tenho vencido tantas coisas sozinha. Hei de vencer isto aqui. Hei de ajeitar este guarda-roupa. Não estava pensando nos homens da Light. Eu estava suando e sentindo o odor do suor. Assustei quando ouvi uma voz ao meu ouvido. Deixa, eu ajeito para a senhora. Pensei, agora vai. Olhei o homem e achei ele bonito. Ele retirou o colchão de dentro do guarda-roupa e 2 no carrinho. Depois, pôs o guarda-roupa por cima para não escorregar. Pegou a corda e amarrou. O João ficou contente e disse: Graças ao homem. Eu estava xingando o senhor Manuel quando ele chegou. Deu-me boa noite e disse-lhe: Eu estava te xingando, senhor ouviu? Não ouvi. Eu estava dizendo aos filhos que eu desejava ser preta. E você não é preta? Eu sou, mas eu queria ser destas negras escandalosas para bater e rasgar suas roupas. Quando ele passa os dias sem vir aqui, eu fico lhe xingando. Falo, quando ele quer chegar, eu quero espancar-lhe e jogar a água. Quando ele chega, eu fico sem ação.
Ele disse-me que quer casar-se comigo. Olho e penso: este homem não serve para mim. Parece um ator que vai entrar em cena. Eu gosto dos homens que pregam pregos, consertam algo na casa. Mas quando eu estou deitada com ele, acho que ele me serve. Fiz arroz e pus água para esquentar para eu tomar banho. Pensei nas palavras da mulher do Policarpo, que disse que quando passa perto de mim, eu estou fedendo a bacalhau. Disse-lhe que eu trabalho muito, que havia carregado e carregado mais de 100 quilos de papel. Estava fedendo e estava fazendo muito calor. E o corpo humano não presta. Quem trabalha como eu tem que feder. 9 de novembro. Preparei a refeição para os filhos e fui lavar roupas. Quem estava no rio era a Dorça e uma nortista que dizia que a nora estava em trabalho de parto há 3 dias e não conseguia ir ao hospital. Chamaram a rádio-patrulha para interná-la e ainda não havia dado solução. A velha dizia: São Paulo não presta. Se fosse no norte, era só chamar uma mulher e pronto. Mas a senhora não está no norte, precisa providenciar hospital para a mulher. O marido vende na feira, mas não quer gastar com a esposa porque quer ir no norte e está juntando dinheiro. 12 de novembro. Eu ia sair, mas estou tão desanimada. Lavei as louças, varri o barraco, arrumei as camas. Fiquei horrorizada com tantas pulgas. Quando eu fui pegar água, contei para a dona Angelina que eu havia sonhado que tinha comprado um terreno mais bonito. Mas eu não queria ir residir lá porque era litoral e eu tinha medo dos filhos cair no mar. Ela disse-me que só mesmo no sonho é que podemos comprar terrenos. No sonho, eu vi as palmeiras inclinando-se para o mar. Que bonito! A coisa mais linda é o sonho. Achei, graças às palavras da dona Angelina, que disse-me a verdade. O povo brasileiro só é feliz quando está dormindo. 14 de novembro. Deixei o leito às 5 horas e fui pegar água. Era só homens que estavam na torneira. Ninguém falava, enchiam as vasilhas e saíam. Pensei, se fossem mulheres. 15 de novembro. O dia surgiu claro para todos, porque hoje não tem fumaça das fábricas para deixar o céu cinzento. 17 de novembro. A dona I e a C estão começando a prostituir-se, com jovens de 16 anos. É uma folia, mais de 20 homens atrás delas. Tem um mocinho que mora na Rua do Porto. É amarelo e magro, parece um esqueleto ambulante. A mãe lhe obriga a ficar só na cama porque ele é doente e cansa à toa. Ele sai com a mãe só para pedir esmola porque o seu aspecto comove. Aquele filho amarelo é a sua ganha-pão. Mas até ele anda atrás da I e da C. Apareceu tantos jovens de 15 e 16 anos aqui na favela que vou dar parte às autoridades. Vi as moças da fábrica de doces tão limpinhas. A I e a C podiam trabalhar. Ainda não têm 18 anos. São infelizes que iniciam a vida no lodo. Hoje eu estou triste. Deus devia dar uma alma alegre para o poeta. A Petita saiu correndo e o seu esposo atrás. As crianças olham estas cenas com deleite. A Petita estava seminua e as partes que a mulher deve ocultar estava visível. Ela correu, parou e pegou uma pedra. Jogou no Joaquim. Ele desviou-se e a pedra pegou na parede, por cima da cabeça da Terezinha. Pensei, esta nasceu de novo. A Francisca começou dizendo que o Joaquim não prestava, que é homem só para fazer filho. A Leila gritou que a Petita estava brigando com o Joaquim porque ele está dormindo com a I. A I está sendo disputada na favela. Ela abandonou o esposo. A Leila, numa briga, é como a gasolina no fogo. Ela instiga e substitui a aranha com a sua teia. Quando a Petita briga, todos saem para ver. É um espetáculo pornográfico. As crianças começaram a falar que a Petita havia erguido o vestido. Eu vim para dentro de casa. Eu já estava deitada e ouvi a voz da Petita. A tarde na favela foi de amargar. E assim as crianças ficaram sabendo o que os homens fazem com as mulheres. Estas coisas eles não ouvidam. Tenho dó dessas crianças que vivem no quarto de despejo mais imundo que há no mundo. 20 de novembro. Olhei o céu. Parece que vamos ter chuva. Levantei, tomei café e fui varrer o barraco. Vi as mulheres olhando na direção do rio. Fui ver o que era. Eu estava com umas cebolas que a Joana do Benedito deu-me porque eu dei-lhe uns tomates.
Mandei a Vera guardar os tomates e fui perguntar às mulheres o que havia no rio. É uma criança que não pode sair do rio. Fui ver. Pensei, se for criança eu vou atravessar o Tietê para retirá-la, e se for preciso nadar eu entro na água. Corri para ver o que era. Era um jacá de queijo que flutuava. Voltei e fui escrever. 21 de novembro. Vi várias pessoas no barracão da Leila. Fui ver o que havia. Perguntei para Dona Camila o que houve. É a menina que morreu. De que foi que morreu a menina? Não sei. O sono surgiu. Eu deitei. Despertei com um bafo, um bate-fundo perto da minha janela. Era a Aida e a Anália. A briga começou lá na Leila. Elas não respeitavam nem a extinta. O Joaquim interveio pedindo para respeitar o corpo. Elas foram brigar na rua. Hoje de manhã eu disse para o seu Joaquim em português que a filha de não sabe ler. E ele disse: Foda-se, elas aprendem. E aprendem sem professor. Eu dei uma risada e disse: Português não presta. Da minha janela eu vejo a filha da Leila no seu esquife. O diabo é que lá não há respeito no velório. Parece até uma festa. O luar está maravilhoso, a noite tépida. Por isso o favelado está agitado. Uns tocam sanfona, outros cantam. Já rezaram um terço para a filha da Leila. O esquife é branco. Eu vou deitar. O barulho é muito, mas eu vou deitar. Aqui tudo é motivo de farra. 22 de novembro. Deixei o leito às 5 e fui carregar água. Olhei o barraco da Leila. Vi o José de Pinho no meio das vagabundas. Pensei, o moço tão bonito. No terreiro, todos queixavam que o velório da filha da Leila foi de amargar, que andaram a noite toda e não deixaram ninguém dormir. Chegou o carro para levar a filha da Leila. Ela começou a chorar. Assim que a criança saiu, a Leila foi beber. O que eu fico admirada é das almas da favela. Bebem porque estão alegres e bebem porque estão tristes. A bebida aqui é paliativo, nas épocas funestas e nas épocas de alegrias. 23 de novembro. Preparei uns ferros para ir vender no depósito de ferro velho. Dei 2 viagens e ganhei 178 cruzeiros. Telefonei para as Folhas para mandar uns repórteres na favela para expulsar os ciganos que estão acampados aqui. Eles jogam excrementos na rua. As pessoas que residem perto dos ciganos estão queixando que eles falam a noite toda e não deixam ninguém dormir. Eles são violentos e os favelados têm medo deles. Mas eu já preveni que comigo a sopa é mais grossa. Devido às mocinhas ficar nuas, os vagabundos ficam sentados perto do barracão, observando-as. O diabo é que se alguém agredi-las, os ciganos revoltam, mas a nudez delas excita. Parece que já estou até vendo um bate-fundo de cigano com favelado. 1000 vezes os nossos vagabundos do que os ciganos. 26 de novembro. Fui pegar água, olhei o local onde os ciganos acamparam. Eles ficaram só 3 dias, mas foi bastante para nos aborrecer. Eles são nojentos. O local onde eles acamparam está sujo e exala mau cheiro, um odor desconhecido. 27 de novembro. Eu estou contente com os meus filhos alfabetizados, compreendem tudo. O José Carlos disse-me que vai ser um homem distinto e que eu vou tratá-lo de seu José. Já tem pretensões, quer residir em alvenaria. Eu fui retirar os papelões, ganhei 55 cruzeiros. Quando eu retornava para a favela, encontrei com uma senhora que se queixava porque foi despejada pela prefeitura. Como é horrível ouvir um pobre lamentando-se. A voz do pobre não tem poesia. Para reanimá-la, eu disse-lhe que havia lido a Bíblia e que Deus disse que vai consertar o mundo. Ela ficou alegre e perguntou-me: Quando vai ser isto, dona Carolina? Que bom! E eu já queria me suicidar. Disse-lhe para ela ter paciência e esperar que Jesus Cristo venha ao mundo para julgar os bons e os maus. Ah, então eu vou esperar. Ela sorriu. Despedi-me da mulher, que já estava mais animada. Parei para consertar o saco que deslizava da minha cabeça. Contemplei a paisagem, vi as flores roxas, a cor da agrura que está nos corações dos brasileiros famintos. 28 de novembro. Fui carregar água. Não tinha ninguém, só eu e a filha do T, a mulher que fica grávida e ninguém sabe quem é o pai de seus filhos.
Ela diz que os seus filhos são filhos de seu pai. 29 de novembro. Era 11 horas quando eu fui deitar. Ouvi vozes alteradas. Era duas mulheres brigando. Ouvi a voz do Lalau e que ele já saiu da cadeia. Já faz 3 dias que ele estava preso por causa do pato do Paulo. Acho que o Lalau nunca mais dá de querer patos dos vizinhos. 30 de novembro. Vi um menino mexendo no pé. Fui ver o que havia. Era um espinho. Retirei um alfinete do vestido e tirei o espinho de pé do menino. Ele foi mostrar o espinho para o seu pai. O menino olhou-me. Que olhar! Pensei. Arranjei mais um amiguinho. 5 de dezembro. A Leila contou-me que sua filha e a filha da dona D está presa porque o seu esposo lhe pegou em adultério com um baiano que tem 2 dentes de ouro. Hoje eu estou estreando um rádio. Toquei rádio até às 12. Ouvi os programas de tango. O Orlando ligou a luz. Agora tenho de pagar 75 cruzeiros por mês, porque ele cobra 25 por bico. 6 de dezembro. Deixei o leito às 4 da manhã. Liguei o rádio para ouvir o amanhecer do tango. Eu fiquei horrorizada quando ouvi as crianças comentando que o filho do senhor Joaquim foi na escola embriagado. É que o menino está com 12 anos. E hoje estou muito triste. 8 de dezembro. De manhã o padre veio fazer a missa. Ontem ele veio com um carro capela e disse que aos favelados que eles precisam ter filhos. Eu penso, por que há de ser o pobre quem tá e quem há de ter filhos? Se filhos de pobre têm o quê para ser operário? Na minha fraca opinião, quem deve ter filhos são os ricos, que podem dar alvenaria para os filhos e eles podem comer o que desejam. Quando o carro capela vem na favela, surgem vários debates sobre a religião. As mulheres dizem que o padre disse-lhes que podem ter filhos e, quando precisar de pão, podem ir buscar na igreja. Para o senhor vigário, os filhos de pobres cria só com pão. Não vestem, não calçam. 11 de dezembro. Comecei a queixar para a Dona Maria das Coelhas que eu ganho não dá para tratar os meus filhos. Eles não têm roupas, nem têm o que calçar, e eu não paro um minuto. Cato tudo o que se pode vender e a miséria continua firme ao meu lado. Ela disse-me que já está com nojo da vida. Ouvi seus lamentos em silêncio e disse-lhe: Nós já sabemos, nós já estamos predestinados a morrer de fome. 13 de dezembro. A nortista começou a queixar-se que os seus filhos vão voltar para o interior porque não encontram serviço aqui em São Paulo. Vão colher algodão. Fiquei com dó da nortista. Eu já colhi algodão. Fiquei com dó da nortista. 14 de dezembro. De manhã teve missa. O padre disse para não beber, porque o homem que bebe não sabe o que faz, que devemos beber limonada e água. Várias pessoas veio assistir à missa. Ele disse que sente prazer de estar entre nós. Mas se o padre residisse entre nós, havia de expressar de outra forma. 16 de dezembro. Quando eu estava conversando com o senhor Venâncio, presenciei uma cena repugnante. A mulher daquele mulato que mora na frente do senhor namorado, o senhor João Nortista, ele que tem 2 dentes de ouro. 18 de dezembro. Eu estava escrevendo. Ela perguntou-me: Dona Carolina, eu estou neste livro? Deixa eu ver. Não, quem vai ler isto é o senhor Audálio Dantas, que vai publicá-lo. E por que é que eu estou nisto? Você está aqui porque naquele dia que o Armin brigou com você e começou a bater-te, você saiu correndo nua pela rua. Ela não gostou e disse-me: O que é que a senhora ganha com isso? Resolvi entrar para dentro de casa. Olhei o céu com suas nuvens negras que estavam prestes a transformar-se em chuva. 19 de dezembro. Amanheci com dor de barriga e vomitando, doente e sem ter nada para comer. Eu mandei João no ferro velho vender um pouco de estopa e uns ferros. Ele ganhou 23 cruzeiros. Não dava nem para fazer uma sopa. Que suplico adoecer aqui na favela. Pensei, hoje é o meu último dia em cima da terra. Percebi que havia melhorado. Sentei na cama e comecei a catar pulgas. A ideia da morte já ia se afastando.
e eu comecei a fazer planos para o futuro. Hoje eu não saí para catar papel, seja o que Deus quiser. 20 de dezembro. Dizem os velhos que no fim do mundo a vida ia ficar insípida. Creio que é história, porque a natureza ainda continua nos dando tudo. Temos as estrelas que brilham, temos o sol que nos aquece, as chuvas que caem do alto para nos dar o pão de cada dia. Eu preparava para deitar quando surgiu a Duca, que pediu-me para eu dar pote do senhor Manuel, porque ele comprou uma televisão e a televisão captava toda a força elétrica e deixava a favela sem luz. Equívoco. A televisão não estava ligada. Coisa que nunca hei de fazer é difamar o senhor Manuel. E o homem mais distinto da favela. Ele está aqui já faz 9 anos. Sai de casa e vai para o trabalho. Não falta ao serviço. Nunca brigou com ninguém. Nunca foi preso. Ele é o homem mais bem remunerado da favela. Trabalha para o Conde Francisco. 24 de dezembro. Hoje estou com sorte. Tem muitos papéis na rua. Às 5 horas comecei a vestir-me para eu ir ao Centro Espírita Divino Mestre e receber os donativos natalinos. Preparei os filhos e saí. Eu ouvi vozes. Estão dando cartões. Corri para ver. Vi os favelados rodeando um carro e o povo correndo para ganhar cartões. No carro estava apenas o motorista e o povo pedia: "Dá um para mim." O motorista dizia: "Vocês sujam o carro." Perguntei-lhe: "O que é que o senhor está distribuindo?" "Eu vim aqui trazer um homem. Não sei o que este povo está pedindo." É que na época de Natal, quando vem um automóvel aqui, eles pensam que vieram dar presentes. Nunca mais hei de vir aqui no Natal, disse o motorista, nos olhando com repugnância. Havia tantas pessoas ao redor do automóvel que eu não pude anotar a placa. No centro espírita, a fila já estava enorme quando nós chegamos. Os 10 filhos de uma nortista estavam pedindo pão. A dona Maria Preta deu 15 cruzeiros para ela. Ela foi comprar pão. O senhor Pinheiro, digníssimo presidente do centro espírita, saiu para conversar com os indigentes. Passou um senhor, parou e nos olhou. E disse perceptível: "Será que este povo é deste mundo?" Eu achei graça e respondi: "Nós somos feios e mal vestidos, mas somos deste mundo." Passei o olhar naquele povo para ver se apresentava aspecto humano ou aspecto de fantasma. O homem seguiu sorrindo, e eu fiquei analisando. Quando penetramos para receber os prêmios, o meu número era 90. Eu e os demais ganhamos presentes e gêneros, roupas, chamate, batatas, arroz e feijão. O senhor Pinheiro convidou-me para eu ir no centro. Era 9h30 quando nós chegamos no ponto de bonde e fomos ver um presépio que fizeram para a garagem que está na vaga. Havia uma placa onde se lia: "Entrada grátis." Mas no presépio tinha uma bandeja com cédula de 1 a 100. Quando saí, elogiei o presépio. Única coisa que eu posso fazer. Quando cheguei na favela, encontrei a porta aberta. O luar está maravilhoso. 25 de dezembro. O João entrou dizendo que estava com dor de barriga. Percebi que foi porque ele comeu melancia deturpada. Hoje jogaram um caminhão de melancia perto do rio. Não sei por que é que esses comerciantes inconscientes vêm jogar seus produtos deteriorados aqui perto da favela para as crianças verem e comer. Na minha opinião, os atacadistas de São Paulo estão se divertindo com o povo igual César quando torturava os cristãos. Só que o César da atualidade supera o César do passado. Os outros era perseguido pela fé e nós pela fome. Naquela época, os que não queriam morrer deixavam de amar a Cristo, mas nós não podemos deixar de comer. 26 de dezembro. Aquela senhora que reside na rua Paulino Guimarães, número 308, deu uma boneca para a Vera. Nós íamos passando quando ela chamou a Vera e disse-lhe para esperar. A Vera disse-me: "Acho que eu vou ganhar uma boneca." E respondi: "E eu acho que vamos ganhar pão." Eu notava a sua ansiedade e curiosidade de saber o que ia ganhar. A senhora saiu do interior da casa com a boneca. A Vera disse: "Eu não disse? Eu acertei." E foi correndo pegar a boneca. Pegou a boneca e voltou correndo para mostrar-me. Ela agradeceu e disse que as meninas da favela iam ficar com inveja e que ela ia rezar todos os dias para a mulher ser feliz. Que ela vai ensinar a boneca a rezar e vai levá-la na missa para ela rezar para a mulher, para ela ir para o céu
e não ter doença que dói muito. 27 de dezembro. Eu cansei de escrever. Adormeci. Despertei com uma voz chamando a Dona Maria. Fiquei quieta, porque não sou Maria. A voz dizia. Ela disse que mora no número 9. Levantei de mau humor e fui atender. Era o senhor Dário, um senhor que eu fiquei conhecendo nas eleições. Eu mandei o senhor Dário entrar, mas fiquei com vergonha. O vaso noturno estava cheio. O senhor Dário ficou horrorizado com a primitividade em que eu vivo. Ele olhava tudo com assombro, mas ele deve aprender que a favela é o quarto de despejo de São Paulo e que eu sou uma despejada. 28 de dezembro. Eu acendi o fogo e pus água para esquentar e comecei a lavar as louças e vasculhar as paredes. Encontrei um rato morto. Já faz dias que eu ando atrás dele. Armei a ratoeira, mas quem matou ele foi uma gata preta. Ela é do senhor Antônio Sapateiro. O gato é um sábio. Não tem amor profundo e não deixa ninguém escravizá-lo. E quando vai embora não retorna, provando que tem opinião. Se faço esta narração do gato é porque fiquei contente dela ter matado o rato que estava estragando os meus livros. 29 de dezembro. Saí com o João e a Vera e o José Carlos. O João levou o rádio para consertar. Quando eu ia para a rua Pedro Vicente, o guarda do depósito chamou-me e disse-me para eu buscar os sacos de papel que estavam perto do rio. Agradeci e fui ver os sacos. Eram sacos de arroz que estavam nos armazéns e apodreceram. Mandaram jogar fora. Fiquei horrorizada vendo o arroz podre. Contemplei as taças que circundavam e as traças também. As baratas, os ratos que corriam de um lado para o outro. Pensei, por que o homem branco é tão perverso assim? Ele tem dinheiro, compra e põe nos armazéns. Fica brincando com o povo igual gato brinca com rato. 30 de dezembro. Quando eu fui lavar as roupas, encontrei com algumas mulheres que estavam comentando a coragem da Maria, companheira do baiano, que se separaram e ela foi viver com outro baiano, seu vizinho. A língua das três é um pavio. Fica incendiando. 31 de dezembro. Eu passei a tarde escrevendo. Os meus filhos estavam jogando bola perto dos barracões. Os vizinhos começaram a reclamar. Quando é os filhos deles que brinca, eu não digo nada. Eu não implico com crianças porque eu não tenho vidraça e a bola não estraga as paredes de tábuas. O senhor José Carlos e o João estavam jogando bola. A bola caiu no quintal do Vitor, e a mulher do Vitor furou a bola do menino, e os meninos começaram a xingar. Ela pegou um revólver e começou a correr atrás dos meninos. E se o revólver disparasse? Eu não vou deitar. Quero ouvir a corrida de São Silvestre. Eu fui na casa de um cigano que reside aqui. Condoeu-me vê-lo dormindo no solo. Disse-lhe para vir no meu barracão à noite, que eu ia dar-lhe 2 camas. Se ele fosse durante o dia, as mulheres iam transmitindo a novidade, porque aqui tudo é novidade. Quando a noite surgiu, ele veio. Disse que quer estabelecer, porque quer pôr os filhos na escola, que ele é viúvo e gosta muito de mim, se eu quero viver ou casar com ele. Abraçou-me e beijou-me. Contemplei a sua boca adornada de ouro e platina. Trocamos presentes. Eu dei-lhe doces e roupas para os seus filhos, e ele deu-me pimenta e perfumes. A nossa palestra foi sorte e foi sobre a arte da música. Disse que se eu casar com ele, que ele retira-me da favela. Disse-lhe que não é adapto a andar nas caravanas. Ele disse-me que é poética a existência andarilha. Ele disse-me que o amor de cigano é imenso igual mar, é quente igual sol. Era só o que me faltava. Depois de velha, virá cigana. Entre eu e o cigano existe uma atração espiritual. Ele não queria sair do meu barraco, e se eu pudesse, não lhe deixava sair. Convidei-lhe para vir ouvir a rádio. Ele perguntou-me se eu sou sozinha. Respondi que tenho uma vida confusa igual um quebra-cabeça. Ele gosta de ler. Dei-lhe livros para ele ler. Fui ver o aspecto do barracão. Ficou mais agradável depois que ele arrumou as camas. O João foi chamar-me dizendo que eu estava demorando. A favela está agitada. Os favelados demonstram júbilo porque findaram um ano de vida. Hoje, uma nortista foi para o hospital ter filhos e a criança nasceu morta. Ela está tomando soro. A sua mãe está chorando porque ela é filha única. Tem baile na casa do Vitor.
1º de janeiro de 1959. Deixei o leito às 4 e fui carregar água. Fui lavar as roupas. Não fiz almoço. Não tem arroz. À tarde vou fazer feijão com macarrão. Os filhos não comeram nada. Eu vou me deitar porque estou com sono. Era 9 horas. O João despertou-me para abrir a porta. Hoje eu estou triste. 4 de janeiro. Antigamente eu cantava. Agora deixei de cantar porque a alegria afastou-se para dar lugar à tristeza que envelhece o coração. Todos os dias aparece um pobre coitado aqui na favela, encosta numa parente e vão vivendo. O Ireno é um coitado que está com anemia, procura a esposa. A esposa não lhe quer. Ele disse-me que a sua sogra instiga a esposa contra ele. Agora ele está na casa do irmão. Ele foi passar uns dias na casa da irmã. Retornou-se. Disse-me que lhe jogavam indiretas por causa da comida. O Ireno disse que já está descontente da vida, porque a vida com saúde já é tão pungente. 5 de janeiro. Está chovendo. Fiquei quase louca com as goteiras nas camas, porque o telhado é coberto com papelões e os papelões apodreceram. As águas estão aumentando e invadindo os quintais dos favelados. 6 de janeiro. Deixei o leito às 4 horas, liguei o rádio e fui carregar água. Que suplício entrar na água de manhã. E eu que sou frienta. Mas a vida é assim mesmo. Os homens estão saindo para o trabalho, levam as meias e os sapatos nas mãos. As mães prendem as crianças em casa, elas ficam ansiosas para ir brincar na rua. As pessoas de espírito jocoso dizem que a favela é a cidade náutica. Outros dizem que é a Veneza Paulista. Eu estava escrevendo com o filho do cigano e veio dizer-me que o seu pai estava chamando-me. Fui ver o que ele queria. Começou a queixar-se que encontrou dificuldades para viver aqui em São Paulo. Saiu para procurar emprego e não encontra. Disse que vai voltar para o Rio, porque lá é melhor para viver. Eu disse-lhe que aqui ganha-se mais dinheiro. No Rio ganha mais, ele afirmou. Lá eu benzia crianças, vendia carne e ganhava muito dinheiro. Percebi que o cigano, quando conversa com uma pessoa, fala horas e horas, até a pessoa oferecer dinheiro. Não é vantagem ter amizade desse jeito com o cigano. Quando ele ia sair, ele disse-me para eu ficar. Saí e fui no espólio. Comprei arroz, café e sabão. Depois fui no açougue, Bom Jardim, comprar carne. Cheguei e olhei. Cheguei no açougue. A caixa olhou com um tom meio descontente. Tem banha? Não tem. Tem carne? Não tem. Entrou um japonês e perguntou: Tem banha? Ela esperou eu sair para dizer-lhe: Tem. Voltei para a favela furiosa. Então o dinheiro do favelado não tem valor? Pensei: Hoje eu vou escrever e vou xingar a caixa desgraçada do açougue Bom Jardim. Ordinária. 7 de janeiro. Hoje eu fiz arroz e feijão e fritei ovos. Que alegria! Ao escrever isto, vão pensar que no Brasil não há o que comer. Nós temos, só que os preços nos impossibilita de adquirir. Temos bacalhau nas vendas que ficam anos e anos à espera de compradores. As moscas sujam o bacalhau, então o bacalhau apodrece e os atacadistas jogam no lixo, e jogam criolina para o pobre não catar e comer. Os meus filhos nunca comem bacalhau. Eles pedem: Compra, mamãe. Mas comprar como? A 180 o quilo? Espero, se Deus ajudar-me, antes de eu morrer, hei de comprar bacalhau para eles. 8 de janeiro. Encontrei com o motorista que veio despejar a serragem aqui na favela. Convidou-me para entrar no caminhão. O motorista louro perguntou-me se aqui na favela é fácil arranjar mulher e se ele podia ir no meu barracão. O motorista disse-me que ele ainda estava em forma. O ajudante dizia que o motorista já havia aposentado. Despedi o motorista e voltei para a favela. Acendi o fogo, lavei as mãos e comecei a fazer comida para os filhos. 10 de janeiro. O senhor Manuel veio, era 8 horas. Perguntou-me se eu ainda converso com o cigano. Respondi que sim, que ele tem terreno em Osasco e que quer acabar a favela e eu não tiver para onde ir, poderei ir para casa com o seu terreno. Que ele admitira e admira a minha disposição e se pudesse viver ao meu lado. O senhor Manuel zangou-se e disse-me que não retorna mais, que eu posso ficar com o cigano. O que eu admiro no cigano é a calma e a compreensão.
coisa que o senhor Manuel não possui. O senhor Manuel disse-me que não mais aparece. Vamos ver. 11 de janeiro. Não estou gostando do meu estado espiritual. Não gosto da minha mente inquieta. O cigano está perturbando-me, mas eu vou dominar esta simpatia. Já percebi que ele, quando me vê, fica alegre, e eu também. Eu tenho a impressão de que eu sou um pé de sapato e que só agora é que encontrei o outro pé. Ouvi falar várias coisas dos ciganos, e ele não tem as más qualidades que propalam. Parece que este cigano quer hospedar-se no meu coração. No início, receei a sua amizade, e agora ela, ele quer medrar para mim até com prazer. Se regredir, eu vou sofrer. E se eu pudesse ligar-me a ele, seria bom. Ele tem 2 filhos. O menino acompanha-me sempre. Se eu vou lavar roupas, ele vai comigo, senta ao meu lado. Os meninos da favela têm inveja quando me vê agradando o menino, agradando o filho. Hei de conseguir o pai. O nome do cigano é Raimundo. Nasceu na capital da Bahia, mas não usa peixeira. Ele parece o Castro Alves. Suas sobrancelhas unem-se. 12 de janeiro. Fiz a janta e dei jantar às crianças. A Rosalina surgiu, veio buscar um pouco de feijão. Eu dei. O senhor Raimundo chegou, veio chamar os filhos. Olhou as crianças jantando. Eu lhe ofereci jantar. Ele não quis. Pegou uma sardinha e perguntou se tinha pimenta. Não ponho pimenta na comida por causa das crianças. Pensei, se eu estivesse sozinha, dava-lhe um abraço. Que emoção que eu sentia vendo-o ao meu lado. Pensei, se algum dia eu for exilada e este homem indo na minha companhia, ele há de suavizar o castigo. Mandei a Rosalina comer sardinha, dei-lhe o feijão. O Raimundo disse-me que vai embora para sua casa e que se um dia a favela acabar, para eu procurá-lo. Fez o mesmo convite a Rosalina. Eu não apreciei. Não foi egoísmo, foi ciúme. Ele saiu e eu fiquei pensando. Ele não estaciona. É o seu sangue cigano. Pensei, se algum dia este homem for meu, hei de prendê-lo ao meu lado. Quero apresentar-lhe o mundo de outra forma. 14 de janeiro. Circulei pelas ruas, fui na Dona Julita, fui na Cruz Azul receber o dinheiro das latas. Cheguei em casa antes da chuva. O senhor Raimundo mandou sua filha chamar-me. Troquei-me e fui atendê-lo. Ele disse-me que vai para a Volta Redonda. Creio que vou sentir saudades. Despedi-me dele, dizendo que precisava escrever e que não podia demorar. 15 de janeiro. Deixei o leito às 4 horas e fui carregar água. Liguei o rádio para ouvir o programa de tango. O senhor Manuel disse que não vinha mais e apareceu. Ele penetrou na água para chegar até o meu barracão. Resfriou-se. Hoje eu estou contente. Ganhei dinheiro. Contei até 300. Hoje eu vou comprar carne. Atualmente, quando o pobre come carne, fica rindo à toa. 16 de janeiro. Fui no correio retirar os cadernos que retornaram dos Estados Unidos. Cheguei na favela, triste como se tivessem mutilado os meus membros. O The Reader Digest devolvia os originais. A pior bofetada para quem escreve é a devolução de sua obra. Para dissipar a tristeza que estava arroxeando a minha alma, eu fui falar com o cigano. Peguei os cadernos e o tinteiro e fui lá. Disse-lhe que tinha retirado os originais no correio e estava com vontade de queimar os cadernos. Ele começou a citar as suas aventuras. Disse que vai para a Volta Redonda e vai ficar na casa da jovem de 14 anos que está com ele. Se a menina saía para brincar, ele ia procurá-la, olhando com cuidados. Eu não apreciava os seus olhares com a jovem. Pensei, o que será que ele quer com esta jovem? Os meus filhos entraram dentro do barracão. Ele estava deitado no assoalho e perguntei-lhe se usava peixeira. Não, prefiro um bom revólver como este. Mostrou-me um revólver 32. Eu não simpatizo com revólver. Deu o revólver a João para segurar e disse-lhe: Você é homem, e o homem precisa aprender a lidar com essas coisas. Recomendou-lhe para não dizer nada a ninguém, que ele não quer que o povo da favela saiba que ele tem revólver. Eu mostro para sua mãe porque ela gosta de mim, e mulher, quando gosta de um homem, não lhe denuncia. Quando eu era soldado, eu comprei este revólver. O senhor já foi soldado? Já, na Bahia. Deixei a farda porque ganhava muito pouco. Mostrou-me o seu retrato fardado. Quando eu ia levantando-me para sair, ele disse: É cedo. Ele mandou fazer café. A mocinha disse que não tinha açúcar.
Eu mandei o João buscar o açúcar e manteiga. Ele mandou seu filho comprar 6 cruzeiros de pão e disse: Eu nunca comi sem carne, nunca comi pão sem manteiga, e aqui neste barracão eu comi. Este barracão deu-me peso. O seu filho retornou com o pão. O José Carlos entrou e começou a brigar com seu filho. Ele disse que eles não vão brigar, que todos somos irmãos. O José Carlos protestou-se. Eu não sou irmão dele, não. Vocês são irmão por parte de Adão e Eva. Ele segurou o José Carlos nos braços, obrigando-o a deitar-se ao seu lado no assoalho. O José Carlos desvencilhou e saiu para a rua. Eu pus o olhar no caderno e comecei a escrever. Quando ergui a cabeça, o seu olhar estava pousando no rosto da mocinha. Não gostei do seu olhar histérico. O meu pensamento começou a desvendar a solidez do cigano. Ele tira proveito da sua beleza. Sabe que as mulheres se iludem com rostos bonitos. Ele atrai as mocinhas dizendo que casa com elas, satisfaz seus desejos e depois manda elas ir embora. Agora eu compreendia os seus olhares com a mocinha. Isto me serve de advertência. Nunca hei de deixar a Vera na casa de quem quer que seja. Olhei no rosto do cigano, um rosto bonito, mas fiquei com nojo. Era um rosto de anjo com alma de diabo. Vim para o meu barraco. Eu estava pondo os cadernos em cima da mesa quando senti alguém que pegava pelas minhas costas. Era o cigano que me abraçava. Beijou-me na boca. Os seus braços me apertavam tanto. Ele disse-me: Eu vou embora. Deixo as minhas roupas. Você lave-as para mim. Quando eu voltar, dou-te uma pequena máquina de costura. Eu não faço conta de dinheiro. Sei que você vai pensar em mim e sei que você vai sentir falta de mim. Sei que vou ser hóspede no teu coração e você ainda vai ter oportunidade de dormir nos meus braços. Enquanto ele me abraçava, eu pensava: este diabo devia estar era na cadeia. Eu sentei na cama, ele sentou ao meu lado. Eu fechei a janela e continuamos nos beijando. O meu carinho representava interesse para descobrir suas atividades. Ele disse-me: Eu venho dormir aqui. Nós dois dormimos nesta cama e a minha irmã dorme no quartinho. Eu não durmo com ninguém perto dos meus filhos. Ele olhou-me e disse: Você é boba. As crianças, quando deitam, dormem logo. Ele saiu. Estava preocupado com a mocinha que lhe dizia que era sua irmã, não querendo perdê-la de vista. Percebi que ele já está habituado a seduzir as mocinhas. Ele vivia mexendo com elas, estava interessado na Daisy. Ele não conseguia a Disse porque ela não lhe deu de perto, porque a sua beleza é igual o mel atraindo as abelhas. Ele prometeu voltar. Quero apresentá-lo a Dona Lei. Eu fui chamar o José Carlos. O cigano estava na janela. A Petita aproximou-se e disse-lhe: Você é muito bonito, mas parece que não gosta disso. Ela ergueu o vestido. Ela estava sem calça. As crianças olharam e ficaram sérias. O único que sorriu foi o cigano. Fiz a janta e fui procurar a Vera. Ela estava lá no empório com o cigano, que comprou doces e mortadela para os seus filhos e os meus filhos. Mandou José Carlos dizer que eu não vinha dormir aqui. Fiquei contente. O senhor Manuel chegou, percebeu que eu estava nervosa. Foi-se embora. Eu deitei nervosa com o José Carlos, que ainda estava na rua. Dormi até meia-noite. Despertei. Pensei no filho que ainda estava na rua. Hoje eu estou descontente. O José Carlos chegou. Eu disse-lhe que não ia abrir a porta, que dormisse na rua. Ele sentou-se nos degraus. Depois começou a chorar. Resolvi abrir a porta. Era 2 horas. Dei-lhe banho, esquentei comida para ele e foi deitar-se. Eu não adormeci porque estava super nervosa. Estou decidida. Quando o cigano voltar, hei de apresentá-lo à Dona Lei. Dizem que cigano não pode ficar parado, mas a Dona Lei há de fazer ele estacionar uma temporada atrás das grades. Ele há de ter tempo para pensar e repensar no que me disse. Você é boba. Ele prometeu trazer-me um presente, e eu prometo dar-lhe um. A masmorra. 17 de janeiro. Deixei o leito às 4 horas, quando ouvi o rádio do vizinho tocando. Comecei a escrever. Liguei o rádio para ouvir o amanhecer do tango. Despertei pensando no cigano, que é o pior do que o negro. Não aconselho ninguém a fazer amizade com eles. Acendi o fogo, lavei as louças e fui carregar água. Encontrei o senhor Adelino e perguntei pelo cigano. Ele brigou com o meu cunhado. Ele dizia que é baiano e o meu cunhado respondia: Quem é baiano sou eu.
Eu fui na dona Julita. Ela deu-me comida, eu esquentei e comi. Acabei de comer e fiquei triste. É que a comida de lá é muito forte. Sopa, carne e outras iguarias. Quando o pobre come uma comida forte, dá tontura. A dona Julita disse-me que estava triste por causa do cigano. 20 de janeiro. Passei o dia na cama, vomitei bilis e melhorei um pouco. Fui carregar água. O João ficou contente. Perguntou-me se eu estou melhor. Fiquei com tontura e deitei novamente. Os filhos estão com receio de eu morrer. Não me deixam sozinha. Quando um sai, outro vem vigiar-me e dizem: Eu quero ficar perto da senhora porque quando a morte chegar, eu dou uma porretada nela. Eles estão tão comportados, ficam confabulando. Se ela morrer, nós vamos para o juiz. O José Carlos perguntou-me se a gente vê a morte chegar. A Vera me mandou cantar. O José Carlos foi na feira catar qualquer coisa. Catou milho, tomate e berinjelas. Eu almocei e fiquei mais disposta. Quando eu dou um gemido, os filhos choram com medo do juiz. O José Carlos disse-me: Sabe, mamãe, quando a morte chegar, eu vou pedir para ela deixar nós crescer e depois ela leva a senhora. Para tranquilizá-los, eu disse que não ia morrer mais. Ficaram alegres e foram brincar. O senhor Manuel chegou. Veio ver se eu melhorei. Fiquei contente com a visita. 3 de fevereiro. Tenho de dizer que não escrevi nos dias que decorreram porque eu fiquei doente. Vou recapitular o que aconteceu comigo nestes dias. A Fernanda veio e perguntou-me se eu sei onde está o cigano. É a mesma coisa que ela pergunta-me onde é a casa do vento. Disse que ele é muito bonito e que ela ia lá comprar pimenta só para vê-lo. Durante os dias que eu estive doente, o senhor Manuel não me deixou sem dinheiro. O senhor Manuel disse-me que o cigano faz muito bem em seduzir as mocinhas de 14 anos. Elas dão confiança. Estes dias fiz umas poesias. Não pensas que vais conseguir o meu afeto novamente. O meu ódio vai evoluir, criar raízes e dar semente. 15 de fevereiro. Hoje eu estou mais animada, estou rindo, achando graça do sururu que houve aqui na favela. Esta noite a Leila começou a insultar o baiano senhor Valdomiro. Xingou até as 2 horas. Ele resolveu espancá-la. Foi no seu barracão, arrebentou a porta. Quando a Leila foi saltar, prendeu o pé no peitoril da janela. Hoje, o tal Orlando Lopes veio cobrar a luz. Quer cobrar ferro. 25 cruzeiros. Eu disse-lhe que não posso e que não passo roupas. Ele disse-me que sabe que eu tenho ferro, que vai ligar o fio de chumbo na luz e se eu ligar o ferro, a luz queima e ele não liga mais. Disse que ligou a luz para mim e não cobrou o depósito. Mas o depósito já foi abolido desde 1948. Ele disse que pode cobrar o depósito porque a Light deu-lhe plenos poderes, que ele pode cobrar o que quiser dos favelados. 16 de fevereiro. Quando dirigia-me para casa, vi várias pessoas olhando na mesma direção. Pensei, é briga. Corri para ver o que era. Era o Arnaldo e o baiano. O Arnaldo apanhava igual uma criança. Interferi e procurei separá-los. A Joana do Benedito, onça, veio auxiliar-me. Vários homens olhavam e ninguém interferia. O baiano deu 2 cacetadas no Arnaldo. Surgiu o Armin, que disse que ia matar o baiano. Tentei impedi-lo, segurando-lhe o braço. Ele deu-me um empurrão. Eu deixei ele ir, mas gritava: Não vai, que o baiano te mata. Resolvi chamar a polícia. Saí correndo. Creio que corria mais depressa do que o Manuel faria. Cheguei na delegacia gritando: Briga na favela, estão brigando de foice. Eu estava com nojo de retornar à favela, mas precisava voltar porque havia deixado os meus filhos. Quando eu descia para o inferno, as mulheres diziam: A polícia já desceu. Quando cheguei na favela, o povo me olhava. A dona Sebastiana xingava, estava embriagada, dizia que ela delogolava o baiano. Eu dizia para ela não chegar, que ela ia morrer. Ela começou a xingar-me. Negra ordinária, você não é advogada, não é repórter e se mete em tudo. O povo gritava, o baiano fugiu. Surgiu o Antônio, vulgo bonitão. Pediu-me se eu tinha uma calça para emprestar-lhe, porque ele havia molhado quando saiu correndo atrás do baiano. Comecei a procurar a calça para o bonitão. Dei-lhe a calça e saí. Fui no barraco do Arnaldo perguntar se ele havia retornado da central, porque ele, o Armin, havia ido na assistência.
23 de fevereiro. Na rua, o povo pergunta o que houve na favela. Eu explicava. Eu estava paciente e, na verdade, eu estava muito impaciente porque não sabia o paradeiro do baiano. Eu queria que ele entregasse à polícia. Quando cheguei na favela, os comentários ferviam. O povo dizia que o Armin tinha morrido. Fui na estação do norte. O baiano surgiu. Perguntou-me pela sua esposa. Disse-lhe que estava comigo, que ele podia ir para a favela que ninguém iria lhe fazer mal. Ele disse-me que estava sem comer. Dei-lhe 25 cruzeiros. Perguntou se o Armin tinha morrido. Não, está na Pirituba. Ele disse pesaroso. Ah, eu não presto. Está se vendo que eu não faço o serviço completo. Esta história de machucar só e não matar logo só serve para arranjar inimigo. Eu não conheço o homem que eu dei a foiçada. Eu não quero ficar lá, porque ele há de querer me matar e a polícia há de querer me prender. Mas você tem que prestar declarações na polícia. Se você for preso e eu estiver perto, hei de favorecer-te. 29 de abril. Hoje estou disposta. O que me entristece é o suicídio do senhor Tomás. Coitado, suicidou-se porque cansou de sofrer com o custo da vida. Quando eu encontro algo no lixo que eu posso comer, eu como. Eu não tenho coragem de suicidar-me. Eu não posso morrer de fome. Eu parei de escrever o diário porque fiquei desiludida e por falta de tempo. 1º de maio. Deixei o leito às 4 horas, lavei as louças e fui carregar água. Não havia fila. Não tenho rádio. Não vou ouvir o desfile. Hoje é o dia do trabalho. 2 de maio. Ontem eu comprei açúcar e bananas. Os meus filhos comerão banana com açúcar porque não tinha gordura para fazer comida. Pensei no senhor Tomás que suicidou-se. Mas se os pobres do Brasil resolver suicidar-se porque estão passando fome, não ficaria nenhum vivo. 3 de maio. Hoje é domingo. Eu vou passar o dia em casa. Não tenho nada para comer. Hoje eu estou nervosa, desorientada e triste. Tenho português que quer morar comigo, mas eu não preciso de homem. Eu já lhe supliquei para não vir aborrecer-me. Hoje o Frei veio rezar a missa na favela. Ele pôs nome na favela do bairro do Rosário. Vêm várias pessoas ouvir a missa. No sermão, o padre pede ao povo para não roubar. O senhor Manuel chegou e começamos a conversar. Falei de uma menina de 1 ano e meio que não pode ver ninguém mover a boca, que pergunta: O que você está comendo? É a última filha do Benedito Onça. Percebi que a menina vai ser inteligente. 4 de maio. Deixei o leito às 6 horas, porque o senhor Manuel, quando dorme aqui, não deixa eu levantar cedo. Eu não nasci ambiciosa, recordei este trecho da Bíblia. Não acumules tesouros, porque lá estará o teu coração. Sempre ouvi dizer que o rico não tem tranquilidade de espírito, mas o pobre também não tem, porque luta para arranjar dinheiro para comer. 5 de maio. Escrevi até as 2 horas, depois fui carregar água, enchi a barriga e as latas. Fiz uma trempe no tropeiro e pus água a ferver para pelar o porco. Comecei a pensar no que ia preparar: chouriço, lombo assado e couro de porco no feijão. Fiquei contente. Eu fui comer carne, na realidade. Comecei a cantar. E cantei. Fiquei pensando, quanto tempo que eu não como carne de porco? Fui ver se o senhor Manuel estava em casa para matar o porco. Não estava. Fiquei nervosa. Chegou o irmão do senhor Manuel, dono do porco. Vinha buscar a sua parte. Eu engordei o porco à meia. Encontrei com o Orlando. Pedi a ele se podia matar o porco para mim. Disse que sim. Eu voltei alegre. O Orlando surgiu, foi até o chiqueiro e olhou o porco. Assim que o porco lhe viu, deu num ronco. Ficou agitado. Comecei a agradá-lo, mas ele estava agitado. O Orlando amarrou-lhe uma corda no pé. Retiraram o porco para fora. O Orlando deu-lhe uma punhalada. Vendo o sangue correr, peguei uma bacia para aproveitá-lo para fazer chouriço. Contemplava o esterco do porco, que não queria exalar no último suspiro. O Orlando deu-lhe outra facada. Esperamos ele morrer. Os minutos passavam. Eles pelaram e quando abriram um porco eu fiquei contente. A criançada invadiu o quintal. As mulheres surgiram dizendo que queriam um pedaço. O chilé queria as tripas.
Eu não vou vender nem dar. Eu engordei este porco para os meus filhos. Eles protestavam. Surgiu a Maria, mãe da Anália, pediu se eu podia vender um pedaço de tocinho. Não vou vender. Quando você engordou e matou seu porco, eu não fui aborrecer-te. Ela começou a dizer que queria só um tocinho. Perpassei o olhar no povo que fitava o tocinho igual a raposa quando fita uma galinha. Pensei, e se eles invadirem o quintal? Resolvi levar o tocinho para dentro de casa o mais depressa possível. Fitei as tábuas no barraco, que já estão podres. Se eles invadir, adeus barraco. Juro que fiquei com medo dos favelados. A Vera não foi no parque porque queria ver matar o porco. Os filhos retornaram da escola e perguntaram: Mamãe, a senhora matou o porco? Matei. O Ninho disse que foi 3 facadas e 2 pauladas. Os meus sorriam. Eu também. Dei uns pedaços para o Orlando e para o senhor Antônio Sapateiro. Fiz bife para os filhos. A carne estava em cima da mesa. Cobri com pano. E o João disse: Parece uma pessoa morta. Eu disse: Eu vou lavar a barrigada e você não sai daqui por causa dos gatos. A Vera acompanhou-me. Eu fui lavar na lagoa. O José Carlos surgiu. Ensinei-lhe a virar as tripas. A Vera sorria quando a água circulava dentro da tripa do porco. O José Carlos perguntava se o nosso corpo é igual ao corpo do porco. Afirmei que o interior do porco é igual ao do homem. Então o porco já foi homem? Não sei. Voltei para casa porque estava cansada. Percebi que a Maria estava com inveja por eu ter matado o porco. A Vera queria jantar. Fiz arroz e ela comeu com carne. O João moeu o tocinho. Eu pus para fritar. O João adormeceu. Fiquei olhando seus pés sujos que estavam pendendo na cama. Lavei os pés e braços do meu rosto e que estava muito gorduroso. Escovei 5 dentes e fui deitar. Era 2 horas da manhã. 6 de maio. Às 9h30 o repórter surgiu. Bradei. O senhor disse que estaria aqui 9h30 e não atrasou-se. Disse-lhe que várias pessoas queriam vê-lo porque apreciam as suas reportagens. Entramos num táxi. A Vera estava contente porque estava de carro. Descemos na Largo do Arouche e o repórter começou a fotografar-me. Levou-me no prédio da Academia Paulista de Letras. Eu sentei na porta e pus o saco de papel à esquerda. O porteiro apareceu e disse para eu sair da porta. O porteiro pegou meu saco de catar papel. O saco que para mim tem um valor indispensável, porque é por seu intermédio que eu ganho o pão de cada dia. O repórter surgiu e disse que foi ele quem me mandou sentar no degrau. O repórter disse que não tinha permissão para deixar que quem quer que fosse entrasse na porta do prédio. Fomos na rua 7 de abril e o repórter comprou uma boneca para a Vera. Eu disse aos balconistas que escrevi um diário que vai ser divulgado no O Cruzeiro. 7 de maio. Lavei todas as roupas, jurei nunca mais matar porco na favela. Eu estou tão nervosa que recordei o meu provérbio. Não há coisa pior na vida do que a própria vida. Favela, sucursal do inferno ou o próprio inferno. Para jantar fiz feijão, arroz e carne. A Vera está tão contente porque temos carne. Quando as crianças me vê, pedem. Carolina, me dá a carne. Cães e gatos rondam o meu barracão. Eu estou cansada. Vou deitar. Adormeci. Despertei com o Adalberto, que está ébrio. Batia no barraco e pedia. Carolina, me dá um pedaço de carne de porco. Que ódio! E eu com tanto sono, fiquei ouvindo ele cantar. Depois adormeci novamente. Despertei com algo que passeava por cima das cobertas. Acendi a luz. Era um gato. Não mais deitei. Fiquei escrevendo até raiar o dia, quando ouvi aquele homem que passa dizendo: Olha o pão doce. 26 de agosto. A pior coisa do mundo é a fome. 31 de dezembro. Levantei às 3h30 e fui carregar água. Despertei os filhos, eles tomaram café. Saímos. O João foi catando papel porque quer dinheiro para ir no cinema. Que suplício carregar 3 sacos de papéis. Ganhamos 80 cruzeiros. Dei 30 para o João. Eu fui fazer compras porque amanhã é dia de ano. Comprei arroz, sabão, querosene e açúcar. O João e a Vera deitaram-se. Eu fiquei escrevendo. O sono surgiu e eu adormeci. Despertei com o apito da Gazeta anunciando um ano novo.
Pensei nas corridas e no Manuel de Faria. Pedi a Deus para ele ganhar a corrida. Pedi para abençoar o Brasil. Espero que 1960 seja melhor do que 1959. Sofremos tanto no ano de 1959 que dá para a gente dizer: vai, vai mesmo. Eu não quero você mais. Nunca mais. 1º de janeiro de 1960. Levantei às 5 horas e fui carregar água. Fim. É comum a expressão voz do povo. Também se popularizou a expressão voz do morro, uma referência à musicalidade nem sempre carnavalescas dos sambistas favelados do Rio de Janeiro. Não seria injusto que se falasse em porta-voz da favela se quisesse explicar em poucas palavras quem é a autora de Quarto de Despejo. Ao escrever um diário, um gênero de texto em princípio pessoal e intransferível, Carolina Maria de Jesus ultrapassou os limites individuais e deu voz à coletividade miserável e anônima que habitava os barracos e os vãos das pontes nas grandes cidades brasileiras. A partir da narração do seu dia a dia, acabou por traçar um painel variado da vida dos favelados e de sua luta pela sobrevivência. Mais do que isso, com sua linguagem simples e objetiva, a que os erros gramaticais apenas conferem maior realismo, atingiu momentos de grande lirismo e força expressiva, inscrevendo-se, sem sombra de dúvida, na literatura brasileira. Carolina Maria de Jesus nasceu em Minas Gerais por volta de 1915. Foi empregada doméstica em São Paulo, onde mais tarde passou a catar papel e outros tipos de lixo reaproveitáveis para sobreviver. Em reportagem sobre a favela do Canindé, onde vivia Carolina, o repórter Audálio Dantas a reconheceu e descobriu que a favelada escrevia um diário. Surpreso com a força do texto, o jornalista apresentou-o a um editor. Uma vez publicado, o livro trouxe fama e algum dinheiro para Carolina, o suficiente para deixar a favela, mas não bastante para escapar à pobreza. Quase esquecida pelo público e a imprensa, a escritora morreu num pequeno sítio na periferia de São Paulo em 14 de agosto de 77. A entrevista que segue foi organizada a partir de depoimentos e textos da autora e reproduz finalmente e fielmente a linguagem dos originais. Por que a senhora começou a escrever? Quando eu não tinha nada para comer, em vez de xingar, eu escrevia. Tem pessoas que, quando estão nervosas, xingam ou pensam na morte como solução. Eu escrevia o meu diário. Como surgiu o seu interesse pela literatura? Seria uma deslealdade da minha parte não revelar que o meu amor pela literatura foi-me incutido por minha professora, Dona Lanita Salvina, que aconselhava-me para eu ler e escrever tudo o que surgisse na minha mente, e consultasse o dicionário quando ignorasse a origem de uma palavra, que as pessoas instruídas vivem com mais facilidade. O que significou a literatura para a sua vida? A transição de minha vida foi impulsionada pelos livros. Tive uma infância atribulada. É por intermédio dos livros que adquirimos boas maneiras e formamos nosso caráter. Se não fosse por intermédio dos livros que deu-me boa formação, eu teria me transviado, porque passei 23 anos mesclada com os marginais. Em seu livro, a senhora, além de mostrar a realidade dos favelados, fala mal dos políticos, dos poderosos. A senhora, sendo pobre e desprotegida, não tinha medo de fazer essas denúncias e acusações? Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideia nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser. Eu escrevi a realidade.